Jornal da Alterosa, edição regional. Oferecimento Virtual Telecom. Bora conectar com a melhor internet da região. Sinteac, compromisso com o trabalhador. Olá, boa noite. Hoje é terça-feira, dia 22 de abril de 2025. O Jornal da Alterosa, edição regional, está no ar. Os fiéis de Juiz de Fora estão sendo convidados para uma celebração especial nesta quarta-feira em intenção ao Papa Francisco. O arcebispo de Juiz de Fora fez a convocação através dos canais de comunicação da Arquidiocese. Quero convocar a todos para a Santa Missa que vamos celebrar nas intenções do Papa falecido, Papa Francisco, na Catedral de Juiz de Fora, quarta-feira, dia 23, às 19 horas. É o momento em que a Arquidiocese de Juiz de Fora vai, unida com o seu clero, com o seu povo, oferecer, a vida desse nosso irmão tão santo, tão importante, tão bom, tão misericordioso, que foi o Papa Francisco. Quarta-feira, dia 23 de abril, às 19 horas, na Catedral de Juiz de Fora, para a Santa Missa de Exéquias do Papa Francisco. O arcebispo também explicou como vão ser os ritos do funeral do Papa Francisco e o conclave. O que acontece agora depois que o Papa falece? A Igreja tem a sua história de 2000 anos, portanto ela tem os ritos muito bem preparados, sempre focados na pessoa de Jesus Cristo, no Cristo que morreu e ressuscitou e não morre mais. Portanto, esses primeiros dias, nós vamos ter os funerais do Papa. Os funerais não são celebrações funestas, pelo contrário, são funerais que olham para a ressurreição. Aquilo que o Papa viveu, agora serve como exemplo, como bênção para a Igreja. E também é momento da Igreja oferecer ao Pai este filho que ele escolheu para ser sucessor de Pedro. Então temos os funerais, as orações do Vaticano, o corpo exposto agora dentro de um caixão, para que todos possam ter a oportunidade de visitar o corpo do Papa, um corpo santo, batizado e consagrado ao sacerdócio, e agora parte dessa vida. O Papa será sepultado, segundo o seu pedido, na Igreja de Santa Maria Maior, Basílica de Santa Maria Maior, ou seja, a primeira basílica da Igreja feita em honra de Nossa Senhora. O Papa era um homem de grande devoção a Maria Santíssima, a mulher que Deus escolheu para ser a mãe do Salvador. Por isso ele visitou muitas vezes a Basílica de Santa Maria Maior e deseja ser sepultado lá. Depois que terminar, portanto, o velório e sepultamento do Papa, a Igreja entra em oração para convocar o conclave. O que é o conclave? É uma reunião de cardeais para eleger o novo Papa. Os cardeais são convocados do mundo inteiro e eles vivem ali no Vaticano, na Casa Santa Marta, e com sessões fechadas. Por isso se chama conclave, ou seja, debaixo de chave. Eles secretamente se unem para discutir, para rezar, para escolher o novo Papa. Antes de começar os escrutínios, eles de fato entram em oração. É uma espécie de retiro espiritual, onde eles invocam o Espírito Santo, através da oração, da leitura da palavra e do diálogo entre eles. Há uma missa própria para este momento, se chama Missa Pro Elegendo Pontificium, para a eleição de um pontífice. Depois, então, de celebrar essa missa, os cardeais serenamente começam os escrutínios para escolher, por maioria dos cardeais, o novo Papa. O novo Papa pode ser qualquer cristão, qualquer católico batizado. Se assim for, ele deverá ser ordenado presbítero, depois bispo. Mas, normalmente, se elege um dos cardeais. Quem seria? Há candidatos? Não, a Igreja não tem candidato. Cardeais entram para o conclave, eles são livres para eleger aqueles que a sua consciência perante Deus indicar.
Pois é, como explicou o Dom Gil, a partir de agora o Vaticano começa os preparativos para escolher o novo líder. Até que se tenha o nome, a Igreja Católica vai ter um chamado governo temporário, onde as decisões urgentes vão ser tomadas pelo Colégio de Cardeais. O conclave, nome dado à votação para eleger o novo Papa, deve ser realizado entre 15 e 20 dias. O jornalista e escritor da Academia Mineira de Letras, J.D. Vital, especialista na história da Igreja Católica, fala sobre a sucessão do Papa Francisco. Eu, pessoalmente, acho que se a Igreja quisesse dar uma demonstração de universalidade, eu gostaria que o próximo Papa viesse da África. Seria uma espécie de um Barack Obama no Vaticano, né? Um Papa negro que mostraria a importância dessa fraternidade da Igreja e do respeito às diferenças. Mas vai ser muito difícil. Eu tenho a impressão que o próximo Papa vai ser italiano. Por quê? Há 47 anos que não temos um Papa italiano. Temos 2 ou 3 cardeais falados, mas o mais falado é o cardeal Pietro Parolin. Ele é o secretário de Estado do Vaticano. Para nós ele tem uma vantagem, porque ele fala espanhol. Ele já foi núncio apostólico na Venezuela. O Vaticano divulgou na tarde desta terça-feira um vídeo em que o Papa Francisco fala com um representante da paróquia na faixa de Gaza, uma região historicamente envolvida em conflitos entre Israel e o Hamas. Aliás, o apelo por cessar fogo era uma rotina nos discursos do Papa, e nesse vídeo ele se mostra bem-humorado, mesmo com toda a dificuldade vivida no território palestino. Sì. Cosa avete mangiato oggi? Del pollo, le ali, el resto del pollo, el resto del pollo, la salita que está asando padre, lo que quedó del pollo de ayer. Casi Pollo. todos los refugiados acá comieron pollo ayer. Ieri hanno mangiato pollo. Sì. Salam alaikum. Feriado de Páscoa, junto com Tiradentes, foi de estradas cheias e muita paciência por parte do motorista, principalmente aquele que escolheu como destino o Rio de Janeiro. E semana que vem tem mais. 1º de maio, Dia do Trabalhador, cai na quinta-feira. Mais trabalho para os patrulheiros que fazem essa atividade nas rodovias. Veja o resultado da operação nesse feriado prolongado que passou. A Polícia Militar Rodoviária realizou a Operação Semana Santa. Para falar sobre ela, nós vamos conversar agora com o Tenente Aquino. Tenente, fala pra gente sobre as diferenças da Operação Semana Santa deste ano para do ano passado. Então, nós tivemos uma diferença no lapso desse feriado, porque nós emendamos o feriado da Semana Santa, da Páscoa, com o feriado de Tiradentes. Então o pessoal começou a sair para viajar já na quarta-feira, pois na quinta já era ponto facultativo e segunda também foi feriado. Então a gente teve um prazo dilatado para as pessoas viajarem e ter mais tempo transitando nas nossas rodovias. Vocês observaram aí de números de acidentes também? Tiveram acidentes com vítimas fatais? Sim, infelizmente tivemos 2 acidentes com vítimas fatais, sendo que um deles foi na quarta, né? Antes até do período do feriado, e tivemos mais um depois. Uma notícia ruim para nós, embora nos acidentes de trânsito sem vítima, tivemos uma redução de 40%, né? Que é um ponto positivo para nós, haja vista os nossos objetivos de Polícia Militar Rodoviária. E nós tivemos também algumas pessoas presas, né? Justamente, e carros apreendidos por alguma irregularidade. Sim, ao todo na nossa região tivemos 29 pessoas presas. Dentre elas tivemos uma pessoa presa por porte ilegal de arma de fogo e munições, uma pessoa presa por tráfico de drogas, 5 foragidos da justiça, várias pessoas presas pelo crime de embriaguez ao volante ou outros crimes de trânsito. Vale ressaltar que nessa modalidade de trânsito, né, infelizmente, tivemos um aumento de mais de 50% nas infrações de embriaguez ao volante. E, Tenente, mesmo a operação tendo sido concluída, a Polícia Militar Rodoviária segue nas rodovias também, ainda realizando diversas ações. Sim, a Polícia Militar Rodoviária segue com seu trabalho, segue com suas operações diuturnamente para garantir o ir e vir seguro do cidadão mineiro. Pois é, gente, olha, vale mais uma vez também a pena lembrar que além de todas as ocorrências que a gente falou com a gente agora, a manutenção do veículo ela é fundamental. Muitas das vezes, quando há operações, Tenente, vocês identificam muitas irregularidades, inclusive em alguns veículos, no pneu e também na falta de manutenção dos carros. Sim, é comum a gente estar observando esse tipo de infração, né?
e fazendo as devidas autuações, solicitando que o condutor sane aquelas irregularidades, né? É muito comum o carro com um pneu ruim, que a gente precisa que a pessoa faça substituição no local, ou o carro acaba por ser removido por isso. Então a gente está sempre olhando essas condições do carro, defeitos na iluminação, que geram uma segurança, principalmente para quem transita à noite ou com chuva. Então, assim, são várias irregularidades que a gente depara no dia a dia e a gente está sempre combatendo. Então, mais uma vez, a gente vale a pena lembrar, se beber, não dirija, ainda mais pegando rodovia, colocando a vida de tantas pessoas em risco e muitas das vezes por irresponsabilidade. Nos últimos dias, os termômetros apresentaram queda. Noites mais frias, cobertores e blusas retiradas do armário. Para quem gosta, é uma boa notícia. O cenário vai permanecer pelo menos até o fim da semana. E com um ingrediente a mais, a partir de quinta-feira. Veja na previsão. Os próximos dias seguem bem típicos de outono, com noites e manhãs um pouco mais amenas, tardes mais agradáveis com variações de nuvens, o solzinho podendo aparecer ali em alguns momentos. Na quarta-feira, a chance para chuva ainda segue baixa, mas entre quinta-feira e sexta-feira, novas mudanças no tempo são previstas aqui para a região sudeste do Brasil. Uma mudança na circulação dos ventos em altos níveis da atmosfera vai aumentar novamente as condições para a chuva. Aqui na zona da Mata Mineira, mais especificamente, e também no Campo das Vertentes, essas condições para a chuva aumentam novamente na sexta-feira. No fim de semana, essas condições para a chuva mais forte já diminuem novamente. Você já conhece o Apareça na TV? Através desse projeto, você e sua escola podem conhecer os bastidores da TV Alterosa. Já pensou em conhecer o outro lado da TV? Imagina conhecer os nossos jornalistas, apresentadores ou tirar aquela foto aqui no nosso estúdio. Agora você pode. Você é professor ou diretor de alguma escola? Entre em contato através do e-mail alterosajuizdefora@alterosa.com.br e agende a visita da sua escola. Se você é criança, peça um responsável para entrar em contato conosco e venha conhecer a TV que o mineiro vê em Juiz de Fora. Daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui no Jornal da Alterosa. Até já. Uma mulher de 43 anos morreu após ser agredida pelo marido em Senhora dos Remédios, no Campo das Vertentes. Segundo a Polícia Militar, ela foi golpeada com um chicote de madeira. O crime aconteceu na noite do último domingo. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Um homem de 50 anos foi encontrado morto após cometer o crime. A suspeita é de que ele tenha se matado. O filho do casal, de apenas 7 anos, estava no imóvel no momento do crime. O conselho tutelar foi acionado para dar assistência à criança. 7 caminhões de lixo da frota do Densura, em Muriaé, vão receber ações de revitalização por meio da Política Nacional de Fomento à Cultura Aldir Blanc. O projeto foi desenvolvido pelo artista local João Vitor Mendes, que conversou com a gente sobre as pinturas realizadas. Vamos ouvi-lo. Há pouco tempo atrás nós fizemos uma pintura que era feita em alto relevo. Ela tinha descrição em braille, audiodescrição. E a gente conseguiu levar a arte para pessoas que eram deficientes visuais. E depois desse projeto, nós ficamos pensando em alguma forma de conseguir levar a arte para ainda mais pessoas e conseguir abraçar a população no todo, conseguir abraçar toda a cidade. E a partir disso veio essa ideia de fazer uma coisa que fosse itinerante, uma arte que pudesse ir até as pessoas. Em contato com a Densur, que era responsável pela coleta de lixo da cidade, nós conseguimos escrever um projeto que foi aprovado pela PNAB, uma lei estadual que foi administrada pela Fundarte na nossa cidade. Nós conseguimos aprovação para fazer esse projeto. E o objetivo era pintar 7 caminhões de lixo e 14 containers para que eles sejam espalhados pela cidade e que os caminhões rodem toda a cidade durante os momentos de coleta. E através disso a gente consiga levar a arte para toda a população. De acordo com a Fundação de Cultura e Arte da Prefeitura de Muriaé, a ideia é fomentar iniciativas desenvolvidas pela Lei Aldir Blanc, valorizando artistas da região e trabalhos que conseguem contemplar a comunidade. O diretor da Fundarte e o prefeito de Muriaé também falaram sobre o assunto. Então, a Lei Aldir Blanc, extremamente importante, porque é um recurso do governo federal que vem para os estados e vem para o município, e é um recurso que chega na ponta, fazendo com que os produtores culturais realmente façam a arte e a cultura acontecer por toda a parte.
E em Muriaé a cultura realmente está por toda parte, desde o túnel, nos muros da cidade, nos muros das escolas e também até agora no nosso caminhão que recolhe lixo. Então nós vamos divulgando a cultura através da música, da arte, da pintura e uma cidade cada vez mais investindo naquilo que há de bom. Você fala que se a vida é curta, a cultura ela é fundamental. Justamente. E Muriaé é cada dia mais colorida, cada dia mais bonita, cada dia mais alegre. Isso aí. Você tem cuidado da saúde dos olhos? Com que frequência vai a oftalmologista? A campanha Abril Marrom foi criada para conscientizar a população sobre a importância de cuidar da visão e prevenir a cegueira. Edmara sentiu a visão embaçada e precisou operar a catarata há 2 anos. Antes ele estava embaçado. Eu via as coisas bem, mas tinha que ler. Tinha que botar sempre o óculos. Então, depois que operou, ficou ótimo. Dá para ler sem óculos. A catarata é uma das principais doenças que podem levar à cegueira se não for tratada. Temos também as doenças que podem causar cegueira. A primeira seria a catarata, que é uma cegueira, a maior causa de cegueira reversível. Você opera, a pessoa volta a enxergar. E agora tem o glaucoma, que é considerado a doença que pode causar cegueira, mas doenças são irreversíveis, é uma cegueira irreversível. Por isso que o importante é que façam um diagnóstico precoce. Essa associação atende aproximadamente 4.000 pessoas por mês, entre consultas e procedimentos oftalmológicos. De 8% a 10% descobrem aqui alguma doença que pode causar a cegueira. Já a baixa visão, causada pela falta do óculos, chega a 80%. Por isso, a importância de realizar exames com periodicidade. Importante que a mãe, os responsáveis, leve seu filho com 3 para 4 anos para fazer o seu primeiro exame. Porque, às vezes, a criança não está enxergando de um olho e ela não vai ter sinal nem sintoma. Quando vai descobrir lá com 18 anos, 20 anos, quando vai com algum concurso, entrar no exército, tampa o olho, aí que descobre que não enxerga. Gustavo tem uma síndrome rara, sem tratamento, que o faz enxergar apenas 10% desde os 6 meses de vida. Foi nessa associação que ele aprendeu a ler e escrever em braille. Sempre foi uma batalha, porque a acessibilidade, não só no Brasil, mas no mundo todo, é muito pouca. O mundo ainda não está preparado para as pessoas com deficiência, tanto visual, tanto qualquer outra, porque ninguém está preparado assim para saber que tem uma deficiência ou para cuidar de alguém que tem uma deficiência. Então, saber que tem lugares que conseguem incluir a gente, nós deficientes, desse jeito, é muito gratificante. Saber que tem gente que consegue trazer um pouquinho de esperança para que o mundo consiga trazer essa acessibilidade que a gente precisa. Você tem que continuar a sua vida. E aqui você vai ter o braille para continuar os seus estudos, uma atividade física, um auxílio com psicólogo, pedagogo, fisioterapeuta. E realmente, então, é muito importante essa readaptação. Edmar agora incentiva outras pessoas a tratar a catarata. A amiga tem medo de operar. E tem medo de operar. Então eu falei, gente, não precisa ter medo, porque foi muito bom. Aí a moça perguntou para mim, e como é que foi a cirurgia? Eu falei, muito boa, tranquila. Uma anestesia tranquila, não dói nada. E o Gustavo tem um recado para você. Abraço a todos. E assim a gente encerra a edição desta terça-feira. A gente tem um encontro marcado amanhã às 10 para 7 da noite aqui no Jornal da Alterosa. Até lá. Jornal da Alterosa, edição regional. Oferecimento Virtual Telecom. Bora conectar com a melhor internet da região. Sinteac, compromisso com o trabalhador.